Os mistérios do haja luz. Na criação, de onde emanava essa luz, já que o Criador, somente no quarto dia, vai criar os luminares e o próprio Sol. De onde emanava essa luz? Você já se fez essa pergunta? Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isso à luz da Palavra de Deus. Antes de mais nada, quero avisar que eu não sou evolucionista, não acredito na teoria da evolução. Eu acredito num Criador, acredito no criacionismo. Eu creio perfeitamente que há um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Também quero já avisar que eu não sou liberal nem progressista na teologia, mas sou fundamentalista. Eu acredito na literalidade da palavra de Deus. Creio que, como muitos liberais dizem, não passa de uma metáfora, isso não tem sentido, não. Eu acredito na literalidade da própria palavra de Deus. Porém, eu preciso, como fundamentalista, também abrir um parênteses e analisar de uma forma mais profunda o que está revelado ali em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 1, para que possamos não nos confundir, para que possamos entender a riqueza principalmente daquilo que é revelado segundo as Sagradas Escrituras, tá bom? Originalmente está escrito, e disse Deus, haja luz e houve luz. Em hebraico é Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, ou seja, se manifestou ali a luz. Vou anotar aqui, Vayomer, lembrando que esse Vav aqui é a letra, no caso aparece como E, e disse, Vayomer Elohim Yehi Or é luz, é luz. Esse verbo aqui, Yehi é o verbo Hayah, aqui ó, esse verbo aqui é o verbo Hayah, Hayah, que também pode ser haver e tornar-se, tornou-se, não é somente ser. Por quê? Porque esse verbo Yehi não está declarando que Deus está criando a luz. Não, Senhor, porque senão usaria o verbo bará, esse outro verbo aqui, ó, verbo bará, beit, resh e alif, esse é o bará, é outro verbo. Bará é o verbo da criação, criar. Por isso está escrito Bereshit no início, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaret, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí começa o processo de criação. Toda vez que Deus está criando, inclusive as coisas, o homem, vai usar o termo bará, criação, mas aqui para a luz não, ele não está criando a luz, gente. Vayomer Elohim Yehi, é a manifestação da luz. Por que não poderia estar criando a luz? Primeiro porque em 1 João diz claramente, 1 João 1,5, 1 João 1,5 diz que ele é luz. Ele é luz, o próprio Deus é luz. Ele é luz. Como poderia estar criando a luz se ele já sempre existiu eternamente e ele é luz? E não poderia, logicamente, estar criando a luz. Mas a luz aqui está se manifestando. Também outra coisa, não podiam ser dias cronologicamente, esquece que é uma semaninha da criação. Eu já vi teólogos falando que Deus no domingo criou a luz, no segundo dia, que é a segunda-feira, criou, separou as águas das águas, na terça-feira ele criou, separou a água da terra, a porção seca, e aí no quarto dia, que seria a quarta-feira, por favor, gente, isso é absurdo, crer que uma semana cronológica. Primeiro porque o que forma a cronologia de dias é o Sol, e o Sol não existia, somente aparece no quarto dia. Agora, que dias são esses? Que dias são esses que se manifestam? São dias na dimensão Kairos, são dias na dimensão, vou anotar aqui, Kairos, que não é o Cronos, não é o Cronos, é Kairos, é a temporalidade, imensurabilidade
imensurabilidade, ou seja, algo que não pode se mensurar, algo que não se pode medir, porque esta luz aparecendo não é radiação eletromagnética, porque a radiação eletromagnética da luz é produzida pelos astros que vão aparecer no quarto dia somente. Luz física é radiação eletromagnética. Então essa luz não existia ainda. Deus não criava os luminares, o sol, não havia radiação eletromagnética. Agora havia luz. Que luz era essa? A luz do próprio Deus. Era a essência do próprio Deus. E ele se manifestava. Quando fala dia, primeiro dia, segundo dia, não é porque o sol já existia, porque, como falei, vai existir somente no quarto dia. Mas era a manifestação da luz à terra. Deus vinha e operava na terra. São esses dias. Não eram dias cronológicos. Aparecia a luz e primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Se não havia sol nesse momento. Agora, de que ponto geograficamente podemos dizer que havia dia? Já que nós sabemos que uma vez que há dia, no outro lado do planeta haverá noite. Como no Japão, por exemplo. Lá é meia-noite, aqui é meio-dia. Lá é escuridão e aqui é claridade. Então havia um horário global. Impossível, nem sequer existia o sol ainda. Então esses dias não são cronológicos, são dias da dimensão Kairos, são dias da imensurabilidade, onde Deus está se manifestando. Pedro fala isso, 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8 diz que um dia são como 1000 anos. Olha, aí sim é linguagem metafórica. Um dia são como 1000 anos. Nessa hipérbole está dizendo que não há como medir o tempo de Deus, a dimensão de Deus. Porque não há tempo em Deus, na verdade. É o Kairos, não há tempo mensurável de hora, de segundo. Isso não existe no mundo sobrenatural. Tá bom? Então, quando ele diz que 1000 anos são como um dia e vice-versa, 1000 anos são como um dia com 1000 anos, como diz Pedro, está dizendo não há dimensão. Podem ter, esses dias da criação, podem ter passado milhares, me atrevo a dizer, milhões de anos do Cronos. Só que não havia Cronos ainda, não havia Cronos. O Sol não era criado ainda. Então, não temos essa palavra bará. Deus não está criando a luz. Tá bom? Deus não está criando a luz. Quando cria o universo, ele cria. Quando cria a Terra, logicamente, aí aparece criação. Inclusive, esse verbo bará somente é usado por Deus, porque Deus é o único que pode criar do nada. Ele cria tudo do nada. A prova que existe essa luz sobrenatural, que não é radiação eletromagnética, não é uma luz física. Eu já escutei gente falar que Deus é energia. Pelo amor de Deus, energia é dimensão física. É dimensão física. Então Deus não é energia, Deus é espírito. E os que o adoram, é necessário que o adorem em espírito e verdade. Esse é o problema da igreja hoje em dia. Muita gente adorando a Deus fisicamente, em dimensões humanas, em dimensões físicas. É por isso que o mundo está desse jeito. Precisamos buscar a Deus em espírito, um Deus espírito que governa tudo, que não tem problema com o tempo. 3 problemas que Deus não tem. Entre tantos outros, Deus não tem problema, mas a dimensão da dimensão física do tempo, Deus não tem problema com o tempo. Espaço e quantidade. Tempo, espaço e quantidade. Deus não tem problema com isso. Com tempo, com espaço e quantidade. O homem tem problema com isso, com tempo, com espaço e quantidade. Deus, ele é sobrenatural e jamais poderá ser medido por dimensões humanas. Essa luz é a mesma luz que na Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23 diz que lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, não haverá necessidade de sol. Como pode haver dia, luz? Diz que o Cordeiro os iluminará, louvado seja o nome do Senhor, e os povos andarão na sua luz. E essa cidade santa gloriosa não precisa de ação física, não é dimensionada fisicamente, também é movida pela sobrenaturalidade. Então, aí provamos que há luz e pode se manifestar luz, como nessa cidade gloriosa e santa que nós iremos estar
não haverá mais necessidade de sol e nem de lua, tá bom? Aí surge uma pergunta, por quê? Porque ele manifesta a luz, porque a terra estava em escuridão. Aí já é outro tema, mas vou dar uma pincelada. Inclusive quero convidar vocês para estarem em julho participando de um curso que eu farei, uma matéria nova, será lançada na Hotmart, sobre a criação. Toda a criação como você nunca viu. Inclusive estou dando uma pincelada dessas aulas. Toda a criação, e vamos ver com profundidade aquilo que a palavra revela. Já está a matéria sobre Rosh Mishpat, pedra por pedra. Muita gente tem sido ricamente abençoada. Estamos também agora preparando, já temos a maioria das aulas gravadas, todas as vestes do sacerdote, com a etimologia no hebraico, a simbologia e essa doutrina para quem é ministro do Senhor. Aula preciosa, vai ser lançada em julho também. Então, a criação de uma ótica totalmente diferente será também lançada em julho para que você possa aprender e crescer. Aí vamos falar sobre essa teoria chamada teoria do intervalo. Você não precisa concordar, mas a teoria do intervalo, onde justamente diz que a Terra tornou-se, preste atenção, não era por ser, porque Deus não faz nada bagunçado, Deus não faz nada desordenado, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus criou, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Ele criou o céu e a terra, ponto. Só que algo aconteceu aí, algo aconteceu para ela se tornar. Isaías 45, 18, prova isso, Isaías 45, 18, leia lá, diz claramente, porque a terra não foi feita originalmente desordenada. O torro, quando diz, está dizendo a terra está desordenada. A palavra torro é o que traz desordem, traz escuridão, torro. E essa palavra aparece em Isaías. A terra não foi feita, torro, não foi feita desordenada, não foi feita com essa bagunça que estava, ela tornou-se, leia Isaías, e você vai fazer uma comparação de por que foi necessário vir a luz, como o Cordeiro atuou nesse momento, esse Cordeiro que ilumina na Cidade Santa, estava já iluminando, meu Deus, é uma profundeza muito grande, e você vai entender toda essa dimensão como é relatado e o que essa palavra sobrenatural quer nos explicar e ao mesmo tempo quer nos demonstrar e revelar para que possamos não nos confundir. Porque qualquer um vai te perguntar, como pode haver dia e noite? Que conversa é essa dessa tua Bíblia, dessa tua história da carochinha que há dias sendo que o sol vai aparecer só no quarto dia? Aí as pessoas se confundem. Então, há muita riqueza aqui que nós precisamos entender e precisamos crer que são revelações para que a igreja seja edificada, tá bom? Repito, eu não sou evolucionista, sou criacionista, mas há coisas que nós precisamos mergulhar na santa palavra de Deus. Te convido porque vai ser maravilhoso. Um abraço e um beijo no seu coração.